Eles inclusive não criam em orações em línguas. Mas eles têm essa missão muito forte de entrar na Cracolândia e pregar. E quando eu fui para lá, a gente entra, não sei se alguém já foi aqui na Cracolândia, tá no meio das barracas ali, então você tem o pessoal drogando aqui desse lado da rua, do outro lado tem os traficantes. Então para você entrar lá é um pouco complicado. E eu entrei com a minha prima e o pessoal veio atrás e eu falei, eu sabia que era do Senhor, porque o Senhor me trouxe dos Estados Unidos para fazer essa missão, então eu tinha nítida certeza e segurança do que eu estava fazendo, com a bênção da igreja de lá, eles estavam me cobrindo aqui, foi sensacional. No que eu entrei, a estratégia da igreja lá era pregar e entregar comida, entregar uma Bíblia, entregar uma palavra e orar pelas pessoas. Amém, super legal. Mas no que eu entrei na Cracolândia, o Senhor, para mim e para minha prima, na hora a gente recebeu como se fosse o fogo do Espírito Santo. Gente, minha mão queimava, meu rosto queimava, eu estava no meio da pandemia, tinha que ir com máscara, com a luva. A luva começou a grudar na minha mão, eu falei, eu não consigo ficar com luva. Tive que sair. No que a gente começou a entrar, eu vi as pessoas, um monte de dons que eu nem sabia que tinha, começaram a vir. De cura, de saber de onde a pessoa é, quantos filhos ela tem, quantos netos ela tem, por que ela está na rua. Eu falava tudo. Tinha um cara que estava totalmente drogado. Quando a gente começou a falar, eu pus a mão sobre ele, ele ficou sóbrio. Esse tipo de evangelho é o evangelho que convence, é o poder que o Senhor Jesus Cristo falou que nós temos, poder e autoridade. Então é exatamente isso que é o Arm of the Lord, que é o exército do Senhor. Vamos lá, vem aqui, Fred, senta aqui ó, pra gente. Senta na aula masculina, assim. Olha, hoje a gente está mais em homens do que mulheres. Será? Glória a Deus. Então é isso que é o exército do Senhor. 8 horas. Então é esse que é o exército do Senhor que vai vir em setembro. E é esse desenho que o Senhor tem colocado aí pra gente como estratégia. Amém? Então eu já estou esclarecendo algumas dúvidas aí que surgiram ao longo do tempo. Vamos orar e eu vou fazer uma recapitulação do que a gente já viu até hoje e alguns exercícios que o Senhor deu. A guerra espiritual está pesada, eu acho que vocês estão vendo o que estão acontecendo nas escolas. Aqui em Valinhos, ontem, se eu não me engano, um menino entrou com faca dentro de uma escola lá em São Marcos, por causa de um jogo. E esse jogo, não sei se vocês estão sabendo aqui, lá nos Estados Unidos ele está muito famoso, que é um jogo que o cara que criou é um como é que chama? Isso aí. E ele está atacando os cristãos. Então a grande ordem do jogo é você invadir lugares onde tem cristãos que são contra, que não aceitam, e eliminar. E daí no final, quando você chega numa tal de uma fase, o grande desafio é você ir fisicamente e fazer isso fisicamente. Nossa. Está famosíssimo isso. O ano retrasado a gente teve um problema. Olá, boa noite. O ano passado a gente teve um problema do Blue Whale, não sei se chegou aqui no Brasil, a baleia azul, que as crianças tinham que se machucar. Esse ano é exatamente isso. É simplesmente assim, quando a gente tira Deus das escolas, quando a gente tira Deus do país, quando a gente tira Deus da nossa Constituição, alguma coisa vai entrar. Né? E o primeiro que entra, e a gente vai falar um pouquinho sobre a trindade das trevas e quem que entra, o primeiro que entra é Baal. Baal é o destruidor, aquele que vem para tirar a presença de Deus, para que dê espaço para os outros deuses, para os outros espíritos entrarem. Depois entra Ishtar e depois entra Moloch. E depois a gente vai ver isso com um pouquinho mais de coisa. Então, eles estão muito fortes, atacando as nossas crianças muito forte, porque eles estão atacando amanhã. Nós, como eclésia, precisamos entender isso que está acontecendo, como a igreja do Senhor. A gente precisa entender isso e bombardear o mundo espiritual com aquilo que o Senhor está falando desde os céus. Amém? Então a gente viu essa semana isso acontecendo, a gente sabe que tem Talmidim na quinta-feira, que é uma luta espiritual bem grande. Então a gente está vendo todas as dificuldades que estão acontecendo. Cabe a nós escutar as estratégias de Deus, perseverar e
ir em frente, porque nunca ninguém prometeu um mar de rosas no Evangelho, não é? Ou não, pelo contrário, pega a sua cruz e vamos lá caminhando. Mas eu sei que a caminhada é extremamente interessante, divertida, suada, mas a glória de Deus quando entra dentro da gente é uma coisa que... Olá, boa noite, né? Então eu acho que, não sei, glória a Deus se alguém vai chegar, mas vamos levantar, vamos orar, vamos ativar, porque a gente tem bastante exercícios para fazer hoje, bastante coisa para falar sobre a unção da linha do tempo, principalmente da Páscoa. Amém? Amém. Que a gente tem eu vou fazer hoje uma ponte sobre o que a gente tem visto até a semana passada e o que aconteceu esse fim de semana. Amém? Então, vamos lá, pessoal, quem sabe orar em línguas, começa a orar em línguas, vamos ativar o ambiente. Essa ativação é extremamente necessária, porque quando a gente ativa, a gente fica mais sensível, se conecta com o segundo, com o terceiro céu, começa a escutar aquilo que Deus tem para falar para a gente, começa a abençoar o templo, abençoar onde que estamos.
Levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-te a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê. Todos eles se reúnem e vêm de longe, as tuas filhas vêm carregadas nos braços. Então contemplarás e ficarás radiante, o teu coração estremecerá e pulsará forte de júbilo, porque a riqueza de todos os mares lhe será trazida. A ti chegarão os tesouros das nações, manadas de camelos cobrirão as tuas terras, camelos novos de Midian e de Efa. Também virão todos os de Sabá, transportando ouro e incenso e proclamando o louvor de Yahvé. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Clamamos pela tua presença, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, tem liberdade aqui. Vem nos visitar, vem nos batizar, vem invadir o nosso ser. Esvazia-nos de nós e enche-nos de ti, Espírito Santo de Deus. Jesus, nós estamos aqui por ti, porque tudo é para ti, tudo é por ti, tudo pertence a ti. A glória, a honra, tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de tudo aquilo que se move deve adorar o seu nome, Jesus. Yeshua Mashiach. Yeshua, que nome mais doce, não há nome mais doce do que esse. E te louvamos e agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu sangue, Jesus, que nos cobre, pelo seu sangue, Jesus, que nos forma numa nova aliança, nos faz dignos de andar na luz e chamarmos o nosso Deus de Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo, porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, e pelo seu sangue redimidos. Apresenta-nos com as mãos limpas e os corações puros diante de Deus, diante do nosso Pai. Paizinho amado, nós queremos te louvar e te adorar. Nós queremos entregar o nosso coração a ti, Paizinho. Nosso coração é teu, Pai. Obrigado por nos reconciliar de novo contigo, Pai. Nós somos apenas pó, Senhor, e para o pó nós vamos voltar. Nós estamos aqui, Senhor, para receber de ti, porque pouco temos para te dar, Senhor, mas muito temos para receber. E queremos mais de ti, mais de ti, mais de ti, Senhor.
Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez até hoje. Mas queremos mais, Senhor. Nós somos insaciáveis, Pai. Insaciáveis pela Tua presença, do Teu conhecimento, Senhor. Queremos conhecer mais o Teu coração, Pai. Conhecer mais o Seu ser. Estar dentro de Ti e sermos encontrados em Jesus. Te louvamos, Jesus Cristo. Oh, Jesus, não somos nada sem Ti. Muito obrigada pela Tua obediência que Te levou ao Calvário. E por morte de cruz, o Senhor nos salvou. Obrigada, Jesus, pelo Teu imenso amor, que nós não conseguimos entender, apenas receber. Obrigada pelo Teu amor incondicional para conosco. Mesmo sem merecer, o Senhor nos queria. Muito obrigada por não desistir de nós, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela Tua vida. Muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Muito obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor revela para nós através do Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por visitar as nossas famílias agora. Obrigada, Jesus, por encher o nosso coração de Ti. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre nossos olhos para Te contemplar, Jesus. Queremos contemplar a Tua face. Queremos estar diante de Ti e receber de Ti, como diz a palavra, que nos faz falta, mas ninguém nos ensinar, mas o Senhor nos ensinaria. É de Ti que queremos aprender. Não é de nenhum ser humano, mas é de Ti. Nós não dependemos de homem, dependemos de Você, Senhor. Dependemos de Você somente, Senhor. Pai, envia Seus anjos agora para nossas famílias, Senhor. Envolve os nossos filhos, os nossos cônjuges, Pai. Coloque Teus anjos ministrando a Tua palavra no coração da nossa família, Senhor. Coloque os Teus anjos territoriais em nossas casas. Agora, em nome de Jesus Cristo, que anjos territoriais com fogo comecem a cobrir a nossa casa com a Tua presença, protegendo, trazendo de volta tudo aquilo que está desviado, trazendo à ordem tudo aquilo que está desordenado. Muda as coisas de lugar na minha casa, Senhor, e coloque segundo a Sua ordem, Pai. Que o coração do meu marido, Senhor, siga apenas a Ti, Pai. Que a mente dele, Senhor, seja apenas para Ti, Senhor. As meus filhos, Senhor, que cada um, meu Pai, sinta a Tua presença agora, Senhor. Que os Teus anjos estejam lá, cobrindo-os, ministrando o coração deles, trazendo-os de volta para Ti, Senhor. Que haja arrependimento, Senhor, que haja metanoia, Pai, mas que haja uma verdadeira experiência contigo, Senhor, no Seu amor, Pai. Te peço, Senhor, pelos meus sogros, pela minha mãe, pelo meu pai, cobre-os com Teu amor, Senhor. Que eles encontrem em Ti o conforto, Pai, a revelação do Senhor como Pai. Pedimos, Senhor, pelos pastores dessa cidade, Senhor, que eles tenham um profundo relacionamento contigo, Pai. Oramos, Paizinho, pela Juliana, pelo pastor Neto, Senhor, que nos empreste esse tempo, Senhor, que estão tão abertos, meu Pai, para receber da Tua palavra, das Tuas orientações, Senhor, para servir o Teu reino. Abençoa a família deles agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, dando refrigério, descanso, Senhor. Revelação cada vez maior, Pai. Cubra o Senhor com a Tua autoridade e poder, Senhor. Pelo pastor Bruno, Senhor, e a pastora Adriele, Pai. Que o Senhor cubra-os, meu Pai, com a Tua bondade, com o Teu amor, com a revelação, com a ousadia que vem dos céus. Que eles tenham discernimento e sabedoria, meu Pai, para caminhar, Senhor, e seguir com as Tuas ovelhas, meu Pai, para o caminho que o Senhor quer. Que eles estejam posicionados debaixo da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, olhamos pelos ministérios, Senhor, de intercessão, Pai. Pelos ministérios de louvor, Senhor, de mídia, Pai. Dança, Senhor, profético, Senhor. Que o Senhor coloque as Suas mãos, Senhor, sobre todos os ministérios, Senhor, que formam as igrejas, Pai.
Que os líderes, Senhor, tenham discernimento e sabedoria e proteção do alto, Pai, para que os pensamentos deles sejam cativos a Ti, Senhor, e consigam trazer para a terra aquilo que o terceiro céu está pensando. Oramos agora pelas nossas crianças, Senhor, pelas escolas da região, que os Teus anjos estejam acampados nessas escolas, Senhor, que haja um grande mover dos professores, meu Pai, dizendo não aceitamos aquilo que é contrário à palavra de Deus em nossas escolas. Paizinho amado, coloque agora um grande avivamento no coração desses professores e diretores, Senhor. Que eles comecem, Senhor, a se posicionar debaixo da Tua vontade, Pai. Que haja uma grande ousadia, Senhor, dos diretores cristãos, Senhor, em se posicionar, Paizinho amado. Que os pais se levantem, Pai, e neguem o acesso do maligno a seus filhos, Senhor. Que o Senhor cubra de autoridade esses pais. Traga obediência aos filhos, Senhor. Visite cada criança, Paizinho amado. Comece a visitar as crianças, Senhor. Que elas comecem, Senhor, a enxergar aquilo que o maligno está fazendo. Abra os olhos dessas crianças, Pai. Nós bendizemos as crianças agora na cidade de Valinhos, Vinhedo, de Campinas. Proteção dos Seus anjos em volta delas, Senhor, das escolas cristãs, Paizinho amado. Que os Seus anjos territoriais estejam lá agora, Pai. Nós sabemos que não lutamos contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades, aqueles que estão possuídos pelos demônios, Pai. Coloque agora, Senhor, um círculo de fogo nessas escolas. Que eles não possam penetrar, Senhor, que percam força, Senhor, ao chegar no perímetro dessas escolas, Pai. Nós cancelamos agora todo o ato de bruxaria contra as escolas. Anulamos agora todos os dardos do inimigo contra essas escolas. Está cancelado e anulado em nome de Jesus Cristo. Toda seita que se levanta para sacrificar animais, sacrificar seres humanos, todo o sangue derramado, nós anulamos esse poder agora em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que toda a criação é de Deus, a terra e a sua plenitude, o mundo, que tudo lá é do Senhor Jesus. Não tem poder, acesso negado. Não há acesso em Valinhos, não há acesso em Campinas, não há acesso em Vinhedo. Essa região é do Senhor Jesus. Todos os portais abertos têm que ser fechados agora em nome de Jesus Cristo. Não damos autoridade, acesso negado nessa região. Principados têm que cair agora em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade que Jesus Cristo nos deu, declaramos agora que esses principados estão falidos, caídos agora em nome de Jesus. Principado de suicídio, pornografia, cai agora em nome de Jesus. Nós não damos autoridade para você estar aqui. Terreiros de Umbanda estão perdendo agora o poder. Estão perdendo agora os demônios. Tem que fugir em nome de Jesus. Todos os efeitos dessas magias estão agora amarradas em nome de Jesus. Não damos autoridade aqui. Nem legalidade. Estão anulados agora em nome de Jesus Cristo pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro que nos redimiu. Pelo sangue do Cordeiro que tem poder. Nós anulamos agora todos os efeitos em nome de Jesus Cristo. Porque só o Senhor é Deus adorarás. Só o Senhor Deus adorarás. Porque só o Senhor Deus é santo. Só o Senhor Deus. Só Ele é digno de todo louvor. Só Ele é digno de toda adoração. Só Ele é digno de mencionar nesta terra. Senhor, comece invadindo o Teu Espírito Santo todos esses lugares, Senhor. Haja luz nos terreiros agora. Haja revelação do Deus Altíssimo nos terreiros. Haja luz sobre todos os lugares de Macumba. Haja luz agora. Haja luz nas escolas municipais, nas escolas estaduais. Haja luz.
Revelação do Deus Altíssimo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, apelamos para o sangue do Cordeiro. Por isso assim diz Yahvé, o Senhor Deus: eis que sou terminantemente contra vossos berloques de magia, pulseiras de feitiço, mediante a quais cativais o povo, prendendo-os como pássaros no alçapão. Pois eu mesmo os arrancarei de vossos braços e colocarei em liberdade todas as vidas, pessoas que caçais como aves frágeis. Da mesma maneira, rasgarei vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. Eles jamais voltarão a ser presas fáceis do vosso poder nefasto. Mediante vossas mentiras, causastes um grande mal, confundistes e desencorajastes o justo, sem que isso tenha partido da minha vontade. E incentivaste os ímpios a não abandonarem seus maus caminhos, a fim de encontrarem a salvação de suas vidas. Por este motivo, jamais tereis novamente visões falsas. Cancelamos todas as visões falsas dessa cidade. Tarologia agora em nome de Jesus Cristo. E nunca mais havereis de praticar qualquer espécie de adivinhação ou premonição. Eis que livrarei o meu povo das vossas mãos. E então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Decreto do Deus Altíssimo. O Senhor Yahvé agora decreta contra todos os berloques dessa cidade feitiçarias. Em nome de Jesus Cristo, Yahvé vem contra todos os feitiços que foram feitos contra as igrejas. Caiam agora por terra em nome de Jesus Cristo. Toda tarologia, adivinhação, vai saber que Yahvé é Deus. Hoje, em nome de Jesus. Bendizemos o seu nome, Senhor. Bendito és o seu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor. Clamamos pela tua presença, Senhor. Porque grandes maravilhas fez o Senhor entre nós. Nosso amor, a nossa devoção é tua, Pai. Nosso corpo é teu, Senhor. Louvado seja tu, Senhor. Cantem e louvem o Senhor. Aleluia. Nós te pedimos essa noite, Pai, que o Senhor venha estar presente entre nós, Pai. Venha nos encher com o fogo do Santo Espírito, ó Deus. Comece a abrir os nossos olhos espirituais, ó Santo Deus, para que a gente possa enxergar as armadilhas de Satanás e contra cada uma delas, ó Santo Deus. Abre os nossos ouvidos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Abre a nossa visão, ó Deus, para que a gente possa enxergar
o reino espiritual, Pai. Nós precisamos saber contra quem estamos lutando, ó Deus. E precisamos da tua direção, nós precisamos do teu discernimento, ó Pai. Vem com o teu Espírito sobre nós, trazer discernimento, trazer visão, abrir os nossos ouvidos espirituais, ó Santo Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai. Nós não somos nada sem Ti, nós precisamos do Teu favor, nós precisamos da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre a nossa vida, Deus querido. Em nome de Jesus, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, reveste-nos com o Teu Santo Espírito, aviva-nos cada dia mais, ó Deus, que tenhamos vontade de Te buscar, de Te louvar, de Te exaltar, de Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossas vidas. Pai, queremos ser ferramentas nas Tuas mãos, Pai. Queremos ser soldados Teus para invadir essa terra com o Teu poder, com a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que as pessoas venham Te conhecer, ó Deus, como Senhor da vida delas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha dirigir os nossos passos, que o Senhor venha controlar a nossa boca, para que só falemos daquilo que é da Tua vontade, ó Pai querido. Nós sabemos que as nossas palavras são sementes, Senhor. Por favor, ó Senhor, em nome de Jesus, vem colocar na nossa mente, vem colocar no nosso coração palavras para serem plantadas, palavras que vão ser semeadas, que vão ser regadas, que vão crescer, que vão florescer e frutificar, ó Deus. Por nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos, nós precisamos do Teu favor, nós precisamos da Tua misericórdia, Pai querido. Vem ser com esse grupo, ó Deus, vem nos fortalecer, venha regimentar mais pessoas para estar presente aqui, Senhor, fazendo parte desse exército do Senhor. Traz as pessoas que o Senhor escolheu, ó Deus. Traz as pessoas que o Senhor já tem separado, para que elas estejam com vontade, com desejo de se capacitar, ó Deus, de se tornar um soldado apto, que saiba manejar bem a palavra, que saiba entrar na Tua presença, ó Deus, com o coração contrito, Pai. O Senhor venha trazer cada um aqui presente, Santo Deus. Que o Senhor venha escolher a cada um que o Senhor quer aqui, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor, obrigado, Deus. É incrível que toda vez que a gente tem esses tipos de guerra, eu não sei se vocês perceberam, a gente entra em guerra aqui. A minha voz começa a falhar e minha respiração também. É uma coisa que acontece, só que depois, quando volta, parece que volta mais forte. Eu sinto a presença de Deus muito Amém. Forte. E esse tipo de coisa, esses tipos de declarações que a gente faz, eu não faço sozinha, para que vocês saibam. Eu sempre faço no ambiente de igreja, sempre como igreja. Principalmente quando a gente vai contra principados e potestades, a gente sempre tem que estar como um corpo. É muito importante vocês entenderem isso. E a gente vai ver isso nas próximas aulas aí. Como lutar e como fazer, principalmente quando a gente tem essa... como é que se diz? Essa união, essa unidade e esse consenso. O amém é muito importante, o concordar é muito importante, estar dentro do corpo, inserido no corpo para você derrubar um principado é muito importante. Quando a gente fez a vigília do Ministério Profético, eu vi um principado muito grande sobre Valinhos, principalmente de suicídio. E a gente lá começou já
a falar sobre isso. E o Senhor, Ele vai dando discernimento sobre isso, né? Ele vai mostrando pra gente aquilo que a gente precisa fazer. Pois bem, amém. Scanner não viu? Eu quero só rever alguns principais pontos. Uma das coisas que o Senhor tinha dado de início era a gente rever principalmente as heranças genéticas, a raiz das iniquidades. Por quê? Porque isso daí são brechas. Quando a gente vai para lutar, quando a gente vai para missão... Quem já fez missão aqui? Só pra eu saber. 2 pessoas. Quem já foi evangelizar na rua, na sua cidade, na casa de alguém? Beleza. No carnaval ainda, aleluia, hein? Essa daí vai pro céu. Então, o que acontece? Quando a gente vai nesse tipo de luta, a gente precisa fechar todas as brechas. Lembra lá em Neemias? Que eles estavam subindo o muro e precisavam fechar as brechas. Daí quando ele não tinha colocado a porta ainda, veio o Sabalaque e o outro lá doidinho, Tobias, e começaram já a querer o quê? Pressionar para que eles não fechassem as brechas. Isso a gente tem feito aqui. Então isso você vai sentir, porque o diabo ele não inventa nada novo, né? Ele repete padrões. Então vocês vão conseguir ver esses padrões. Como todo mundo aqui já teve algum tipo de ativação profética, vocês conseguem agora entender os padrões bíblicos e trazer para a vida nossa cotidiana, certo? Então, as heranças, quem ainda não viu o vídeo, de novo, não sei se você viu já o vídeo, viu? Amém. Aqui várias pessoas vão escrevendo, quem ainda não viu os vídeos, me escrevam de novo, que eu vou mandar, os vídeos são importantes. A gente assistir, entender a herança genética, entender essas brechas, entender o histórico de onde a gente vem, aquilo que veio dos nossos pais, a raiz das iniquidades, aquilo que pode ser usado contra nós. É importante a gente saber para a gente formar um exército, certo? Para a gente ter essas táticas e saber nos defender. Outra coisa que a gente viu nesse passar desse tempo aí foi Gênesis 6. A gente entendeu o que? A formação de demônios, certo? Qual que é a formação de demônios? Quando os filhos de Deus encontraram as filhas dos homens, que está escrito lá em Gênesis 6, e tiveram filhos. Esses filhos são chamados nefilins, que são gigantes, quando mortos, demônios, que não têm corpo, por isso que eles conseguem possuir pessoas, certo? Anjos caídos não conseguem possuir porque eles têm o próprio corpo. Amém? Até aí? Amém. Beleza. Depois disso a gente começou a ver um pouquinho sobre Gênesis 11, onde a gente tem Nimrod e a volta dos nefilins, através das alterações genéticas, onde a gente tem híbridos e os transgêneros de tudo que é coisa, né? Animal com homem. A gente, inclusive, tem animais que foram modificados naquela época, que é interessante de estudar. A gente viu Mazzaroth, que são os zodíacos, e como Deus se comunica com a gente através das constelações. Então a gente tem o zodíaco, que é os 12, que na verdade em hebraico é Mazzaroth, e as outras constelações que também falam sobre Deus. Quando lá em Abraão, que o Senhor falou, olhe para o céu, ele viu o plano de salvação inteiro ali na constelação. E a gente viu isso também em Gênesis, né? Quando Deus separou os céus e a terra, ele colocou nos firmamentos as estrelas e os luminares para sinais de tempos e temporadas. Amém? Amém. Daniel conhecia isso muito bem, os sábios que foram visitar Jesus conheciam isso muito bem, a tribo de Sacar conhecia perfeitamente. E nós viemos dessa tribo de Sacar, por isso que o Senhor está trazendo isso tão forte para a gente aqui, porque como soldados, a gente precisa ter discernimento de tempos e temporadas, certo? Amém. E a gente viu também sobre a ley lines. Alguém lembra das ley lines? Lembro. Lembra, né? As ley lines são linhas que, se você for colocar lá naquele Wikipedia, etc., eles falam que são as linhas mágicas, que eles falam que são linhas que foram colocadas pelas entidades malignas, onde eles conseguem colocar nesses pontos. Se você for ver, você vê os desastres, por exemplo, o que vem lá de Estocolmo e ele desce, você pega lá Stonehenge, lá na Inglaterra, você vai descendo, você pega Nova York, você vai descendo, você pega até New Orleans, que é onde tem as maiores atrocidades de seres humanos. Você vê lá que você pode abortar hoje até os 12 meses, na hora do parto você pode ir lá matar o bebê. Isso eles consideram aborto. Se o bebê nascer vivo e não morrer lá, o médico não pode tocar. A criança tem que deixar a criança morrer, enfim. Então isso acontece nessas ley lines.
New Orleans, se vocês já conhecem, né? Um dos lugares que mais tem voodoo e bruxaria e aborto, e é pesado, o lugar é pesado. Gente, lá tinha quando eu fui lá, tinha um cara lá pregando o evangelho, mas eu vi que ele pregava e ele se arrastava com um pano de saco, assim. Você via que o ambiente era pesado. Eu não consegui ficar lá. Eu tive que tirar minhas filhas, assim. É um lugar que é complicado, assim, você sente. Tanto que vários filmes de terror foram filmados ali em volta, porque você vê que tem essa influência de voodoo que veio do Haiti muito forte para toda essa região. Só para nível de conhecimento, você já foi lá para Salem? Foi. É mais pesado que Salem? É mais pesado que Salem. Perto de Salem, inclusive tem uma igreja que está em um avivamento enorme, que o Senhor me fez ir lá e falar com o pastor lá, que ele me deu uma visão do pastor. E toda aquela região ali de Connecticut, eles vão ter um avivamento muito grande. Eles tiveram um avivamento muito grande. Toda essa região que quando o Wayfair, o Mayflower chegou, toda aquela região ali, ela teve um cristianismo muito forte. Daí o que aconteceu? Eles acabaram tirando Deus, entrou Baal, entrou Ishtar, entrou Moloch, foi entrando todo mundo, e você vê hoje as cidades, elas são mortas, mas você vê alguns focos de avivamento. Salem é pesado o negócio, mas New Orleans é pior. Muito pior. Teve um baita de um furacão lá, acabou. Exato, e continua tendo. E lá vai continuar tendo. E teve ondas e destruição, e lá cada vez mais forte. Tem pregação de palavra lá, mas parece que é uma trevas tão densa que você fala a palavra, cara, você consegue assim, focos muito pequenininhos. Assim, o pessoal lá é bem complicado. É bem complicado. Mas eu creio que o Senhor vai resgatar toda essa galera, amém? E tá vindo, né? Os Estados Unidos eles estão vindo, e eu sei que os planos de destruição da América, ele tem um plano muito forte, porque eles precisam destruir o cristianismo, e o cristianismo, o berço da igreja está nos Estados Unidos. Então vai ir muito forte contra eles. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa trindade aí, as invasões, mais pra frente nas próximas aulas. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre a unção da linha do tempo. Então, eu estou só revendo as coisas para vocês entenderem o cronograma, que quem começou lá para trás, lembra que a gente falou assim, vamos fazer primeiro a fundação, depois a consagração e depois a revelação. São 3 módulos. Então, estou passando um pouquinho o cronograma do que a gente já viu, porque uma das maiores táticas que um soldado precisa ter é conhecer o campo inimigo. A gente precisa entender as estratégias do inimigo, porque quando a gente consegue ter esse discernimento, a gente consegue atacar, a gente consegue contra-atacar e consegue entrar antes dele começar a vir. É ou não é? Tem padrões nossos que a gente já tem de comportamento que você já sabe o que vai dar. Você já sabe que está abrindo brecha, você já sabe que isso aqui ele vai atacar desse jeito. Então esse tipo de sensibilidade o Senhor está aumentando na gente. A gente já começa a ver lá na frente. Bom, sobre a unção da linha do tempo. O zodíaco, o Mazzaroth, eu não sei qual que é mais fácil de você entender, talvez o zodíaco, que é uma coisa que a gente usa mais, e eu não estou falando sobre os signos nossos, porque eles acabaram mudando, porque é sobre Cristo, é tudo sobre o plano de salvação. E eles fizeram aquilo ser sobre a gente, né? Você é de câncer, você é mais protetora, mas não é sobre a gente, é sobre Ele, amém? Então, o zodíaco, ele é alinhado, se vocês forem ver, e a gente vai estudar sobre as festas também daqui para frente. A gente vai entender as invasões da trindade demoníaca e junto a gente vai entender sobre as festas, que tem unção na linha do tempo. Ou seja, o Mazzaroth, ele é alinhado com as festas, celebrações que Deus estabeleceu para os hebreus. Então, se vocês tiverem curiosidade de estudar isso, eu sei que o Caio vai estudar, depois ele vai passar um pouquinho pra gente, vocês vão ver, por isso que ele falou que as festas são perenes, porque quando você se posiciona nessa festa, você faz essa comemoração, você entra com a tua cabeça, com o teu corpo se comportando, você se alinha àquilo que o céu está falando. A bênção que vem do céu, ele vem direto para você. Dá para entender isso? Quer que repita? Dá para entender? Quer que repita? Então, olha só. O céu, ele tem um alinhamento, ele mostra um alinhamento. Quando a gente se posiciona nesse alinhamento, por isso que Deus deu as festas, para a gente se posicionar na terra, aquilo que o céu está falando,
a bênção, ela vem direto. É uma forma que o Senhor colocou para a gente conseguir se posicionar e receber aquela bênção. O que a gente precisa entender? Que as bênçãos de Deus, ela não se move de acordo com o que eu vou andando. Eu lembro que meu pai, quando ele pregava, ele falava que a bênção de Deus vem correndo atrás da gente, lembra? A gente saía correndo e vem correndo atrás da gente. É isso. O que acontece? O céu, ele se abriu aqui, nessa posição. Vou dar um exemplo. Jacó, quando ele pegou e ele deitou sobre a pedra, e ele viu o céu aberto, e viu os anjos de Deus subindo e descendo na escada. O que ele fez? Ele entrou aonde? Num portal que tinha sido aberto pelo avô dele, certo? Ele tinha um portal aberto. A das leis lá, ela funciona tanto para o mal quanto para o bem. Então ali tinha um portal aberto. No que ele deitou, ele se posicionou debaixo daquilo, ele teve a visão. Tá difícil? Não. Tá entendendo? Certo? Então é isso. Tem esse portal aqui, então ele foi ungido, ele recebeu o quê? Revelação. Amém? Amém. Só quem tem unção consegue receber revelação, certo? Então ele se posicionou. É esse tipo de posicionamento. Eu quero que vocês entendam que isso acontece fisicamente. É físico isso. Então a gente precisa ver que a luz está vindo aqui, eu preciso me posicionar debaixo da luz. Amém? Tá. E uma coisa bem clara, isso daqui não é misticismo, nem devemos seguir nada desse caminho, porém a gente precisa entender e ter maturidade e curiosidade e discernimento para entender aquilo que Daniel, que a tribo de Sacá, que os reis magos, que a gente chama, que são os sábios, entendiam, certo? Que isso é um tipo de conhecimento que ficou preso no Cabala, ficou preso no New Age, e a igreja nem sabe o que está rolando. É ou não é? De vez em quando coincide que o tema do ano da igreja é o tema do ano de Deus. De vez em quando coincide, mas nem sempre, é ou não é? Quantos anos a gente está em igreja e a gente vê isso? Por quê? Porque não há esse alinhamento. A gente precisa entender o que é o ano de 1783, o que o ano está falando, o ano de 2023, o que está falando, qual que é o sinal do céu. É ou não é? A gente não sabe mesmo. Existem ciclos para promessas se cumprirem e também colheitas, juízes serem dados. O que isso significa? Eu fui escrevendo quase que no escuro, né? Que Deus foi dando revelação pra ele. Por isso que é difícil fazer a apostila, mas eu vou fazer. A gente tá com plano, gente, de fazer a apostila. Mas, ó, por exemplo, isso daqui foi no meio da noite, eu comecei a escrever. Como é que eu faço uma apostila? Mas amém. Vai ter, em nome de Jesus. Orem, quem foi capacitado para ajudar a pessoa. O primeiro módulo aprendeu depois. É? Você faz o primeiro módulo. Isso é o primeiro módulo, a gente vai ter. A gente já recebi bronca e a gente vai alinhar. Toda a terra está debaixo do governo do Senhor. Significa que toda a terra e a criação obedecem à lei da semente, tempo e colheita. Amém? Amém. Toda a terra obedece isso. Está escrito lá em Noé que enquanto a terra existir, existirá semente, tempo e colheita. Essa colheita é o quê? É juízo. Então a gente tem isso no âmbito pessoal, que a gente já tem visto isso há algum tempo, que é o micro, e a gente tem isso no âmbito de criação, que é o macro. E é sobre o macro que a gente vai conversar hoje. Normalmente, os profetas, eles se atêm mais ao macro. E é no macro que eles conhecem bem a lei de Deus, discernem tempos e temporadas e apontam os caminhos. Então, o que acontece? Por exemplo, quando a gente tinha Elias, quando ele conhecia bem a lei, sabia que se o povo se desviasse, haveria fome e seca. O que ele fez? Ele entendeu o tempo, ou seja, ele viu que a semente foi plantada, que teve o tempo de maturação e agora está na colheita. A única coisa que Elias fez, apontou a colheita. Não vai chover por 3 anos. Não vai chover, porque vocês se desviaram do Senhor. Então, o que ele estava fazendo? Ele conhece bem a Escritura, conhece bem a coisa, e profetizou. O que é o profetizar? É dar a sentença daquilo que Deus está falando. Amém? Amém. Então, essa é a parte do macro. Agora, a gente vai falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é um assunto que, quando o Senhor me deu de revelação, mudou muitas coisas do que eu pensava. Semente, ela frutificou, ela precisa do fruto maduro para ter a colheita, certo? Ou seja, o Senhor, é por isso que ele fez tudo cíclico. Você pode ver que a Terra, ela gira desse jeito, o sistema solar é cíclico, e eles falam, quando
que a iniquidade dos amorreus ainda não completou. O que significa isso? Ele fala que dá a volta no Senhor e vem de volta para cá, para frente dele. Quando ele faz essa volta, ele dá a sentença. Significa isso em hebraico. Quando ele fala que ainda não chegou. Que é essa volta circular que volta de volta. Então saiu a semente daqui, frutificou, sentença. Amém? Então olha só. Adão, ele pecou. Quando ele pecou, ele teve uma semente, certo? Essa semente ela foi frutificando através da maldade do homem, da separação cada vez maior do homem com o seu Criador. Não é ou não é? Você pode ver, agora a gente vai ver a unção da linha do tempo. Quando Jesus... Vamos lá para Mateus. Vamos ler Mateus. Mateus 27. Crucificação. Quando Jesus foi crucificado, ele tinha que ser crucificado exatamente naquele momento. Por causa da Páscoa? Por causa da Páscoa. Mas tinha um outro motivo também. Naquele ano, exatamente naquela hora, e naquele ano ele precisava estar na cruz. Por causa disso, ó. E todos os evangelhos falam a mesma coisa por causa dessa importância. Mateus 27, 45. Então, profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. Porque o que aconteceu? Daí depois disso, no 46, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com forte voz: Eloi, 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 lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O que aconteceu nesse momento dessas trevas? Alguém sabe por que tinha trevas na terra? Alguém tem alguma ideia? Eclipse? Mas por quê? Por que densas trevas cobriram a terra? Não era eclipse. Densas trevas cobriram a terra. Era a colheita daquilo que Adão plantou. Por isso que Jesus tinha que ser crucificado exatamente naquele minuto, naquele dia. Porque aquela colheita, Satanás estava vindo para recolher do ser humano. E recaiu sobre Jesus. Entenderam? Sim. Casar é um pecado, né? Pecado. Então, ele pecou, teve a semente foi frutificando. Quando ele foi crucificado, foi exatamente o momento exato que o Satanás estava vindo recolher a colheita da humanidade. E essa colheita caiu sobre Jesus. Mas ele já vinha antes, então, fazer essa colheita. Isso, foi frutificando. Por que acontece? Ele não tinha feito ainda, então. Ele fez na hora. Isso, naquela hora ele estava... O que acontece? O fruto estava maduro. Ele estava vindo recolher a colheita. Ele estava apresentando diante de Javé: ó, esse aqui é o pecado, essa daqui é a minha colheita, eu quero ela. É Jesus. Por isso que exatamente naquele momento Jesus tinha que ser crucificado. Por isso que fala que ele foi como um imã de todos os nossos pecados, recaiu tudo sobre ele. Ele puxou tudo para ele. Ali ele quebrou, né? Ali ele puxou tudo para ele. Ele recolheu tudo para ele. Entendeu? O que aconteceu naquele momento? Vamos ali para... Ele desceu para a cova, para o inferno. Quando ele desceu para a cova, para o inferno, por quê? Porque ele estava vestido com um manto de pecado. No que ele chegou lá no inferno, ele estava ali, né, morto, estava ali no inferno. O Espírito Santo de Deus começou a ir buscá-lo. Por que ele foi buscá-lo? E quando ele achou, o diabo deve ter falado assim: não, você não pode levar, ele tem pecado. Ele falou assim: não, aqui está o seu pecado, ele não tem pecado. Tirou o manto de pecado e largou lá. No que Jesus levantou, o que ele pegou? As chaves. E pegou o manto da autoridade, que foi deixada lá em Adão. Quando Jesus Cristo ressuscitou no domingo, ele pegou esse manto e deu para os apóstolos: toma, agora vocês vão lá e expulsam demônios e curam os enfermos. Que autoridade que a gente tem. Ele devolveu o manto de autoridade para os discípulos. Amém? Por isso que entender a unção na linha do tempo é tão importante. Se eu não tivesse feito naquele momento, exatamente naquela hora, que seria de nós? Amém? Amém. Essa revelação para mim mudou tudo. É interessante pensar assim também, porque
Jesus poderia ter feito o seu ministério antes dos seus 30 anos. Por que ele fez com 30 anos? Porque o tempo tinha que ser exato. Tinha que ser 3. 3 anos por ser de mel, lá, com o tempo. Confirmação. Mas nesse tempo também ele fala na Bíblia que existia uma capacitação, né, dos apóstolos até acontecer esse processo. Exatamente. Amém. Ó, foi perfeito. Tinha uma capacitação dos apóstolos para eles conseguirem estarem prontos para receber. Tá tudo no mesmo nível. Exatamente. Que nem a gente pro Arnaldo Delório. Amém. Exatamente isso. Tem 3 meses. Hã? 3 meses. 3 meses, porque julho a gente sai de férias, depois só tem agosto que acabou. Ô, gente, fui sozinho agora? Que isso? Fala de novo. Gente, só vai até julho, que julho tem férias, depois agosto e acabou. Obrigado. Obrigada, Tudo bem. Tô aprendendo, tá vendo? Eu tô aplicando aqui, tá Eu louco. nunca falei pra fazer isso. Pô, Ed, a gente combinou, Ed. Você é coisa dentro, isso aí. Olha só, hoje a gente vai falar sobre os 12, eu vou passar um pouquinho sobre o zodíaco e essa linha do tempo pra gente entender isso, do que a gente acabou de falar de Jesus e a colheita. Por exemplo, gente, Virgo. Agora vocês vão anotar, porque eu vou falar dos 12, não hoje, eu vou falar hoje de 4 só, mas nas próximas aulas eu vou falar. Virgo, o que é o signo de? Virgem. Virgem, que é o primeiro do calendário hebraico, tá bem? Porque o ano judeu começa em setembro, certo? O que significa Virgo, ou Virgem? Qual que é a promessa? Que o Messias nasceria de uma virgem, certo? Por isso que a gente tem o signo de Virgem ali em cima no céu. Ele é montado por 3 constelações. Então, todas as constelações que eu vou falar, eu vou dar as 3 principais para vocês entenderem por que os antigos entendiam isso e como é que Deus colocou ali. São 3 constelações. Coma, C-O-M-O, que significa mulher e criança. Anotem que vocês vão fazer um exercício em cima disso, hein? Centauros, que você já sabe o que significa, certo? Porque todo mundo aqui assiste Marvel. Deus é um... Loja de tênis, né? É verdade. Centauros. Botes, que significa B-O-O-T-E-S. São as 3 constelações. A terceira, Bootes, B-O-O-T-E-S, que significa o que vem. Aquele que vem. Posso para a próxima? Temos Libra, que significa o quê? As escalas, lembra? Escalas, balança, né? Libra é aquela que tem balança, né? Tá. A gente tem, ou seja, o que significa isso? Que a lei é introduzida e um preço precisa ser pago. Por isso que a gente tem a balança aí. Posso falar as 3 constelações? Crux, C-R-U-X, significa cruz. C-R-U-X, significa a cruz. Lupus, L-U-P-U-S, que significa a vítima. O nome da constelação é a vítima. E a terceira, corona. Todo mundo sabe que significa coroa, certo? A gente aprendeu ainda mais dura maneira. A gente vai falar sobre esse tempo de pandemia também. Tá, eu vou feliz, vocês não são não. Irmão, aqui não. Corona. Então a gente entendeu que era introduzido, o preço precisaria ser pago. E a gente tem o nosso cordeiro, que pagou o preço por nós, certo? Na cruz. Amém. Bom, a gente vai falar sobre o mês de abril. Estamos em abril, não é? Sim. Abril a gente tem 2 signos. Começa com Áries e termina com Touro. Touro todo mundo já sabe o que significa. Olha só o que significa Áries. Tem 3 constelações. Cassiopeia,
Cassiopeia. Cassiopeia. Significa a mulher entronada. Eu espero ter traduzido direito. Significa alguma coisa, né? Mulher entronada, né? Que está muito bom. Cetus, C-E-T-U-S, que é o monstro do mar. Decibis. O monstro do mar. C-E-T-U-S. Cetus. Cetus. Como é que é? É a mulher aqui? O que é o significado? Decibis. O monstro do mar. Isso não é o que está escrito em Jó, no Leviatã, né? É. A gente vai falar sobre isso. Teve gente que sussurrou aí para trazer mais dele. Perseus. Perseus. P-E-R-S-E-U-S. Perseus. Que significa o que rompe. Ou seja, o que é Ares? O cordeiro que foi imolado é digno de receber todo o poder e toda a honra como um rei. Ele justificará a sua noiva, irá amarrar o inimigo e despojará de todo o poder e autoridade. Seu reino vem, sua vontade será feita na terra como é feita no céu. Aleluia. O que aconteceu na Páscoa? O que aconteceu? Sexta-feira? Exatamente o que o signo de Ares falou que iria acontecer. Primeiro veio Ares, primeiro veio a cruz, primeiro veio o cordeiro. Depois, o segundo parte do mês é o touro. O que significa touro? Quais são as 3 constelações? Órion, que significa o príncipe que vem. A segunda constelação, Eridomus, que significa o rio de fogo. Depois temos Auriga, A-U-R-I-G-A, que incrivelmente significa o pastor. O touro a gente já viu semana passada, que é quando o Messias vier, ele será imparável, príncipe da paz, luz do mundo. Seu julgamento vem como de rio de fogo. E as suas ovelhas estarão seguras, porque ele é o seu pastor. O exercício é o seguinte, gente. Em touro, eu só vou dar uma dica. Lá em Eridomus, o rio de fogo, você acha ele em Lucas 12:49. O exercício para vocês fazerem em grupo. Quantos estamos? 16? Não tem. 18? Comigo ou sem mim? Não, sem tico. Sem mim. Então vamos fazer 18, vamos fazer 3 grupos de 6. Ah, tá. 3 grupos de 6. O que a gente vai fazer? Cada constelação significa uma coisa que eu falei, certo? A cruz, etc, etc. Vocês vão achar os versículos e colocar. E depois eu vou explicar o que a gente vai fazer com isso. Então, a cruz, onde tem o versículo falando da cruz. A vítima, onde tem o versículo falando da vítima. Hã? Sim, os versículos, lembrando que é sempre de Jesus, né? A Bíblia inteira de Jesus. Que nem aqui o Eridomus, o rio de fogo, Lucas 12:49, Jesus faz essa menção. Obviamente, a Bíblia vocês vão achar mais na Páscoa, né? Essas coisas. A gente vai fazer essa ponte agora, tá? Sobre o que a gente tem visto do zodíaco e como é que isso se aplica